Olá, seja muito bem-vindo, você que me acompanha tanto no Instagram como no YouTube. Meu nome é Roberta Renault e hoje, com muito prazer, que eu venho trazer para vocês mais um vídeo. A novidade é que o conteúdo desse vídeo é um presente, na verdade. Vários seguidores que ainda não são formados em direito, que não fizeram faculdade, mas têm muita vontade de aprender um pouco mais sobre direito penal, sobre direito processual penal, e me pediram para que eu fizesse vídeos explicando como é o funcionamento da prática penal, de uma forma muito simples, né? Para quem ainda não ingressou na faculdade, mas que tem muito interesse pelo assunto. Então, para responder, para presentear essas pessoas que entraram em contato comigo, eu resolvi fazer um primeiro vídeo explicando o que é direito penal, direito processual penal, execução penal e também a prática penal. É importante você entender a diferença entre essas disciplinas, ok? Vamos lá? Imagina o seguinte, pessoal, eu vou trazer essas definições através de um caso prático. Tá? Então, vocês imaginem que o Paulo usou de uma arma de fogo, um revólver, e atirou na Renata. Muito bem, quando a gente vai analisar se essa conduta do Paulo de atirar é um crime ou não é, por exemplo, será que o fato dele ter usado uma arma contra a Paula, isso configura um homicídio? Quando a gente estuda sobre o que é crime, o que tem que acontecer para configurar o crime? Se o Renato for condenado, que tipo de pena ele deve cumprir? Ele vai ficar preso numa unidade penitenciária? Ele vai para onde? Outra coisa, quando a gente estuda, por exemplo, nesse caso do Renato, imagina que o Renato, ele atirou na Paula, mas ele não teve a intenção de matar. Na verdade, ele estava se defendendo. Então, na verdade, houve a legítima defesa. Então, legítima defesa, a natureza do crime, que tipo de pena vai ser aplicado, se o Renato é uma pessoa que tem bons antecedentes, que nunca respondeu nenhum processo, tudo isso é analisado no direito penal. O direito penal ele tem esse objetivo, analisar o crime e tudo que está relacionado àquele fato que supostamente é criminoso. Muito bem, só que como é que o Paulo vai ser punido? Como é que isso acontece na prática? Existe um suposto fato e ele vai ter que ser primeiro investigado, é instaurado um inquérito, o delegado vai investigar, vai ter perícia e etc. Depois, o Ministério Público acusa e aí tem um processo criminal. Então, a forma pela qual o Renato ele vai ser julgado é o direito processual penal. Quando você estuda essa disciplina, você vai entender todos os atos que são praticados desde o início em que aquela pessoa está sendo investigada até o final, quando ela é efetivamente julgada. Então, se tiver que fazer algum recurso, se eu tenho que fazer uma defesa para aquela pessoa escrita, se eu vou para uma audiência de instrução e julgamento, que é uma audiência onde é produzida todas as provas, a gente leva testemunha, o cliente é ouvido, isso tudo faz parte do direito processual penal. Agora, o que é a execução penal? Imagina que esse mesmo cliente já foi submetido ao julgamento, já fez todos os recursos e agora ele está cumprindo pena, ele está lá dentro da unidade prisional. Esse preso, ele tem uma série de benefícios. Ele não vai ficar o tempo todo preso, encarcerado só na cela. Você já deve ter ouvido falar nos regimes prisionais. Ou seja, ele começa no fechado, depois ele vai para o semiaberto, que é um outro local. No semiaberto ele já começa a trabalhar externamente, ele pode visitar a família. Então, quando a gente fala do cliente que já cumpriu, que já foi condenado e está cumprindo pena e de todos os benefícios que ele pode vir a ter, a gente está falando de execução penal. Então, na execução já houve a condenação. Agora é só acompanhar o cumprimento da pena e fazer com que aquele cliente tenha acesso aos benefícios que estão previstos em lei.
E, por fim, eu vou falar da prática penal. A prática penal são os operadores que têm do direito. Quem são os operadores? Os advogados, o Ministério Público que acusa, o judiciário, composto de juízes, desembargadores, os defensores públicos. Então, esses profissionais, eles têm o conhecimento do direito penal e do direito processual penal. E aí, por eles estarem atuando há muito tempo na área criminal, eles têm a prática, eles sabem como utilizar as estratégias. Que estratégias, Roberta? Me explica melhor. Imagina que o advogado já sabe que o seu cliente agiu em legítima defesa. Ele sabe que ele pode alegar essa legítima defesa lá no início da investigação, ele já pode dizer ao delegado isso, ou ele pode alegar também no final do julgamento. E ele faz uma opção. Ao invés de falar de cara na investigação, ele prefere usar no julgamento. Por quê? Porque estrategicamente é melhor para o seu cliente. Ou o advogado que vai fazer um habeas corpus para tentar libertar o cliente que está preso e ele tem uma estratégia, ele junta vários documentos, declarações de testemunhas. Por que ele faz isso? Ele é dotado da prática penal, ele sabe como funciona o direito penal, o direito processual penal e, dada a experiência dele, ele usa a melhor estratégia de atuação. Isso é a prática penal. Concluindo, não tem como você dominar a prática penal sem antes conhecer o direito penal, o direito processual penal e a execução penal. Ficou alguma dúvida? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, eu tentei esclarecer, mas é claro que se você tiver dúvida, pode registrar aqui nos comentários. Se você quiser outros temas dessa mesma forma, de uma forma bem simples, para que chegue ao seu conhecimento, que você possa entender, eu terei um enorme prazer em ajudar, tá bom? Olha, fica com Deus, até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau!